Shalom, shalom! Estamos de volta aqui no canal da nossa congregação Mahanaim. Eu sou a Morah Hayá. Vamos estudar hoje a Brita Hadashah referente a Parashat HaShavua. São duas parashot dessa semana, né? Estamos estudando a Haremot com Kedoshim. Vamos então estudar hoje a Brita Hadashah referente a Haremot, que se encontra no livro de Rizayon, Visão, que é trazido em português como Apocalipse. Vamos estudar o capítulo 18, todo ele, do versículo 1 até o versículo 24. Vamos fazer a leitura. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro mensageiro, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua fervura. E ele clamou em voz forte, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de Shidim, e guarida de todo ruach impuro, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira de sua prostituição, e os melechim da terra, os reis da terra, se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância de delícias. Ouvi outra voz dos céus dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus erros, e para que não receba suas pragas, porque as suas transgressões se acumularam até os céus, e Elohim se voltou a ela por causa de suas violações da Torá. Tornai dar-lhe, como também ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se exaltou e em delícias esteve, tanto lhe dá de tormento e de pranto, que ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha e não sou viúva. E de modo algum verei o pranto. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será consumida no fogo. Porque forte é Adonai Elohim, que a julga. E os melechim da terra, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão. Quando virem a fumaça de seu incêndio, e estando de longe, por medo do tormento dela, dirão: Ai, ai da grande cidade Babel, e da cidade forte, pois numa só hora veio o seu julgamento. E sobre ela choram e lamentam, e os mercadores da terra, porque ninguém compra mais de suas mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, e todas as linhagens de madeiras odoríferas, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e de canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha de trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, servos e até almas de homens. Também os frutos que a tua nefesh cobiçava foram-se de ti, e todas as coisas delicadas e suntuosas que foram de ti, e nunca mais se acharão. Os mercadores dessas coisas que por ela se enriqueceram, ficaram de longe por medo do tormento dela, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo o que navega para qualquer porto, e todos os marinheiros, e todos os que trabalham no mar, se puseram de longe, e contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: Que cidade é semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças, e clamavam chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, da qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão de sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela, ó céus, e vocês, Cadushim e mensageiros de Nabiima, porque Elohim vindicou a sua causa contra ela. Um forte mensageiro levantou uma pedra, da qual um grande mo, e lançou no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babel, e grande cidade, e nunca mais será achada.
e em ti não se ouvirá mais o som dos arpistas e músicos, de flautistas, de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e em ti não mais se ouvirá ruído de moco, e luz de candeia não mais brilhará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nelas se achou o sangue dos Naviim e dos Kedoshim, e de todos os que foram mortos na terra. Baruch Hashem. Então, terminamos aqui a leitura do texto. Baruch Hashem. E é necessário entendermos que isto faz parte da revelação, ou seja, isso faz parte de uma profecia recebida por Yohanan. E como funcionam as profecias? As profecias, elas são cíclicas, ou seja, como o tempo que nós vivemos aqui, ele é algo que retorna, é algo que é um gilgul, é um círculo, ele vai e volta, vai e volta. Assim também são as profecias. As profecias, elas não são fixas, elas podem reverberar pelos tempos, mudando de magnitude, né? Algo que era para ser para uma cidade se torna para um império de um mundo, um sistema de um mundo inteiro, né? Então, a primeira vez que essa revelação aqui já se tornou real, porque praticamente todo o livro de Apocalipse já aconteceu, né? Isso não quer dizer que as profecias não podem voltar a acontecer de uma forma diferente, mais ampliada, né? Como eu já expliquei. Mas ela já aconteceu, foi quando Roma pegou fogo, né? Nós sabemos que Nero, ele pôs fogo em Roma e ainda culpou os judeus, né? Para poder arrumar mais sofrimento para o povo do Eterno. Então Nero colocou fogo em Roma. As grandes cidades citadas aqui, vamos colocar assim, no nível chato da profecia, no nível mais simples de entendimento, é Roma. É o Império Romano, mas necessariamente a própria cidade de Roma. Porque Roma trazia tudo isso aqui que foi dito na profecia. Todos esses comércios, todas essas riquezas, todas essas possibilidades de um mundo moderno, né, na época, né, estava em Roma. O sistema de Roma trazia todas essas novidades que os reis da terra, ou seja, todos os governos do mundo inteiro se envolviam com aquele sistema. Inclusive o sistema romano, ele dominou o mundo civilizado na época desta visão, né? Mas isso nós podemos trazer para algo mais ampliado, que o sistema que Roma criou naquela época não terminou. Ele ainda está reverberando, né? Inclusive até as leis dos países são firmadas na lei romana, né? E todo um sistema religioso mundial está firmado ainda no sistema romano. Então Roma ainda lidera o mundo, a cidade de Roma, né? O sistema da cidade de Roma ainda está em atividade. Ou seja, ainda haverá uma destruição desse sistema. Esse sistema será destruído totalmente, como vemos aqui dizer que um malach, pegou a grande pedra, como se pegasse toda esta construção que é firme, a gente vê que é algo firme, né? É uma grande rocha, uma grande pedra, e jogou no mar. Isso mostra que ainda haverá um enterro final desse sistema romano. Olha só, no início já vai avisar que vai cair e avisa 2 vezes, ou seja, isso já mostra que a profecia se cumprirá 2 vezes. Caiu uma vez, caiu novamente, ou seja, irá haver uma queda final, irá haver uma queda do sistema completo, né? A grande Bavel, a Bavel, por que é chamado de Bavel? Nós conhecemos a profecia vinda do profeta Daniel, de uma grande estátua, que o primeiro império é chamado de Bavel, ou seja, aquela cabeça de ouro era chamada de Bavel. Havia um peito com 2 braços de prata, que foi chamado de Persa, um império persa, medo persa. Depois uma cintura, né, de bronze, que foi chamada de Grécia,
que foi o próximo império a tomar toda a terra. E por último, as pernas de ferro, que é Roma. Só que a estátua, ela não termina nas pernas de ferro. A gente sabe que as pernas é praticamente a metade do corpo, ou seja, o período de Roma seria tão grande quanto o período dos outros anteriores a ela. E os pés, existe barro e existe ferro. Isso mostra que o período que nós vivemos, que é o pós-romano, né, Império Romano, ainda existe Roma ali. O ferro ainda está presente ali, entre o barro. Então, a Roma ainda não terminou. Ainda existe Roma, que precisa ser destruída e vai ser destruída. No caso da visão de Daniel, foi com uma grande pedra que a estátua foi destruída. Nós sabemos que depois de Nabucodonosor contar este sonho, que na verdade não foi visão de Daniel, foi sonho de Nabucodonosor, e Daniel reproduzia esse sonho em explicação para o rei então forma uma estátua toda de ouro. O que o rei quis fazer? Ele quis trazer a Babilônia, que era o ouro, para todo o tempo da terra. Ou seja, ele quis que Babilônia fosse o império do tempo inteiro que fosse existir a terra, até os pés. Então ele plantou ali uma semente de que todos os impérios, de uma forma ou de outra, seriam configurados em Babilônia no final, né? Então Roma, ela é a Babilônia. E olha só o que diz a palavra do Eterno, porque a profecia de Apocalipse, de Rezaion, é profecia do Eterno. Não confunda por outro ser que não seja o Eterno. O Eterno deu a profecia para Yeshua. E Yeshua passou para um malach, que era um mensageiro, enviado a Yohanan. Yohanan está recebendo as palavras do Eterno. Baruch Hashem. Olha só o versículo 4 como é importante. Ouvi outra voz descer do céu. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus erros e para que não recebas das suas pragas. Pois as suas transgressões acumularam até o céu. E Elohim se voltou contra ela por causa das violações da Torá. Então, olha que coisa mais significativa que, infelizmente, a religião romana tem em mãos esta mesma literatura que estamos lendo agora e as pessoas não despertam, né? Elas não enxergam que elas estão dentro da Bavel. Elas não enxergam que se alguém nos desvia da Torá, se um sistema nos mostra outro caminho, outra lei, outros tempos, né? E aqui existe outra profecia que diz que a besta, né? A grande fera, ou seja, a Roma, que seria o último império, que é algo que é tão deformado que é chamado de besta, no sentido de que não tem um nome para aquele animal, aquele grande império, confusão, né? Babilônia, confusão, quer dizer isso. Mudaria o tempo, os tempos e a lei. Nós vemos um calendário que foi colocado pelos romanos, né? Pelo papado romano, que dissocia totalmente do calendário da criação. Ou seja, mudou-se os tempos por meio da Babilônia. Também mudou-se a lei de Deus, mudou-se as 10 palavras, tornou o dia de santificação um dia posterior ao dia original, né? Seguindo pensamentos idólatras e pagãos, né? Então, vemos que esse sistema, que é o sistema que está regendo a grande religião que toma conta do mundo inteiro, ou seja, a Babilônia está tomando conta dos reis da terra. Eles estão embebedados no seu vinho, né? Para eles aquilo é muito bom. O vinho traz o quê? Alegria, prazer, né? Então todo mundo alegre, feliz, achando que está fazendo tudo correto. As riquezas, o comércio dela, de até almas, você vê que ela comercializa de tudo. Desde prata, ouro, pedras preciosas, né? Marfim, madeira, especiarias. Aqui cita a canela. A canela é um dos itens que estava ali no Ketoret,
né, das 11 especiarias que estava para elevar ao Eterno no Beit HaMikdash, no templo sagrado, né? Flor de farinha de trigo, também, isso também era usado como sacrifício para Deus, né? O que mais aqui? Aqui existe gado, ovelhas, esses animais também eram usados no sacrifício para Deus. Você vê que existe algo de santidade nela, mas em seguida tem cavalos, carros, isso quer dizer o quê? Ela se envolve com guerras, né? Com animais impuros, né? Servos e até almas de homens. A comercialização chega a comercializar até as chamadas pessoas, chamou as nefeshis. O que quer dizer isso? Comercializar a alma das pessoas. Quando você se entrega a algo que é sua crença, algo que você vai dispensar para aquilo, a verdade do seu ser, você está se vendendo. Entende? Se eu me entrego totalmente para a Torá, é como se eu estivesse me dando, me sacrificando, morrendo, ou seja, entregando a minha alma para a Torá, para o Eterno. Mas quando eu faço isso para as religiões falsas, eu também estou fazendo o mesmo movimento de morrer para elas, ou seja, de me vender para elas, de me dar para elas, de me esvaziar para elas, né? E o que é que esse sistema faz? Ele vai para que a gente sabe que o lado da escuridão, aquilo que é clipar, para que sobreviva, ela utiliza a luz, né? Ela utiliza a luz das costas das pessoas, porque aquilo que sai, né? Aquele brilho de luz divina que sai de cada um de nós, que todas as pessoas, filhos de Adam e Rava, elas de alguma forma emitem também a luz do Eterno em suas ações quando estão para o bem, né? Isso é utilizado pelas clipot. Então, esse sistema que é uma grande clipá, é um grande, vamos colocar assim, um grande shed, enorme espírito, um ruim maligno enorme, né, de grande proporção, ele também se alimenta das pessoas. Ele também suga a vitalidade das pessoas, porque ele não tem luz própria. Então, ele vai pegar aquela fé genuína das pessoas, aquilo que as pessoas vão entregar de bom às suas próprias almas, sua fé completa, sua sinceridade no coração, seu sentimento de amor, suas bondades, aquilo que as pessoas têm de bom, elas vão entregar de corpo e alma para essa entidade maligna se alimentar. É importante nós obedecermos à voz do Eterno que diz: saia dela, povo meu. Se você está aqui participando comigo desta grandeza que é descobrir a Torá Sagrada na Brita Hadashah, isso mostra para você mesmo que você tem que sair dela. Se você ainda insiste, mas é porque eu preciso convencer fulano que está lá. Mas é porque eu não quero magoar o líder. Mas eu acho que se eu ficar lá, eu vou de alguma forma iluminar eles. Entenda, não existe possibilidade de remendo num pano velho. Se eu tenho uma roupa velha, estragada, e eu fazer uma costura nela, aquilo vai arrebentar. Não tem remendo para pano velho. Não tem conserto para clipar. A clipar, ela não deve ser restaurada. A clipar, ela deve ser eliminada. Tanto que aqui está dizendo, fogo cairá sobre ela. O fogo denota destruição. Ela não será, a Roma vai fazer techuvá. Não tem isso escrito. Entende? Não tem techuvá para Roma. Existe israelita dentro de Roma? Existe. Mas isso não quer dizer que Roma é Israel. Entende? Roma não é Israel. Roma é inimigo de Israel. Roma é Edom. Yaakov é Israel. Edom é Roma. Né? São gêmeos, mas são diferentes. Um é vermelho, ruivo, né? Forte. Um busca o mal. Outro mais parece ter uma aparência mais frágil, porém é um homem reto que busca a Torá, que senta em tendas para aprender da Torá. Esse é Israel.
Roma é Edom, é o inimigo de Israel. Ou seja, não pense que por você ser Israel, porque se você está aqui comigo, você é Israel. Então, não pense que por você ser Israel, você vai restaurar Roma. Não tem como restaurar Roma. Roma é perdição. Roma é Babilônia. O que o Eterno te fala hoje é: sai dela. Porque se você insiste em ficar ao lado de Roma, em ficar dentro de Roma, tentando salvar Roma, você vai ser destruído junto com Roma. Parece drástico, mas é verdade. Não há como convencer a serpente do Éden. Entende? Não, vamos convencer a serpente a não falar Malachonará do Eterno. Vamos convencer a serpente de que não podemos comer do fruto. Vamos convencer a serpente de que obedecer ao Eterno é melhor do que cair em pecado e desgraça. Vocês acham que a serpente ouvirá? É dito que a serpente é surda. E isso é verdade. As cobras são surdas, os animais, as cobras são surdas. Exatamente por quê? Porque isso mostra que não adianta pregar para a serpente. Ela não vai te ouvir. Ela não vai te escutar. Ouvir denota obediência. Nisso mostra, a serpente não obedecerá à voz do Eterno. Pelo contrário, a serpente desviará você de ouvir a voz do Eterno. Então, não se engane. Saia dela. Ah, mas se eu sair, pessoas que eu estou lá para dar suporte, se você sair e tiver pessoas que alimentam da Torá de você, essas pessoas te seguirão. Existe um sim, sim e um não, não, ensinado pelo Mashiach. Que nossas atitudes e nossas palavras coadunem com isso. Eu não posso pensar em Torá e estar no meio de Bavel, ouvindo pessoas falar contra a Torá. Eu não posso proclamar Deus é um e ouvir uma reza, uma oração que chama por 3 deuses. Está ali, de alguma forma, sendo cúmplice daquilo. Por pena de alguém, tenha pena de você mesmo. Você não conseguirá salvar ninguém, lembre-se disso. A salvação é algo que vem internamente, individualmente. Se alguém que você preza está em Bavel e você quer que essa pessoa se salve de Bavel, mostre com sua atitude que Bavel não é correto, saindo de Bavel. Porque se você fala que Bavel não está correto e fica em Bavel, a sua atitude não está coadunando com a sua fala. Não está acontecendo o sim, sim e o não, não. Está acontecendo um sim, não. Não, sim. E isso não tem força, porque onde não tem a verdade, aquilo despedaça. A palavra sheker, mentira, ela tem uma ponta do kuf. Se você tentar colocar o sheker em pé, ela vai cair. A palavra verdade, emet, ela tem todas as letras de emet, elas compõem com 2 pés enfincados na terra, ou seja, é algo que é sólido. A verdade, ela é sólida, ela não tem queda na verdade. Mas se nós ficarmos tentando resolver, sermos o próprio Ur HaKadosh, tomarmos o lugar do Eterno para salvar alguém, para poder mudar a mente de alguém, isso vai virar o jogo. O tiro vai sair pela culatra. Entende? Então, esse é o conselho do Eterno. Sai dela, povo meu. A Parashat Haremot vai falar, vai dar introdução no cuidado, né, que nós temos que ter com a Torá. Para fazermos o paralelo com a Parashat da Shavua, que é a Haremot, nós vimos lá no ensino a respeito dos sacrifícios dos animais. Nós vimos a respeito de não comermos do sangue dos animais. Nós vimos a respeito das leis sexuais, onde não podemos estar fazendo certos relacionamentos entre os familiares, né? Entre animais e pessoas, né? Entre pessoas próximas, entre parentes próximos.
né? Relações sexuais ilícitas proibidas pela Torá. E o que isso quer dizer se nós mantivermos, então, esta prostituição de nos mantivermos dentro de Roma? O Eterno diz, eu não quero que você esteja lá sacrificando, falando, ouvindo, dizendo amém para deuses estranhos, sacrificando os animais impuros para mim. Eu não vou receber o seu sacrifício. Isso é violação da Torá. Eu não quero que você coma sangue. Roma incentiva as pessoas a comer do sangue, né? De alguma forma, essa comida de sangue vai acontecer tanto na comida em geral, porque eles não se importam em ensinar essas leis para as pessoas, né? A pessoa pode comer de tudo, pode comer qualquer tipo de animal, pode comer animal abatido de qualquer forma. Isso é comer sangue, né? Quanto também comer as almas das pessoas é o sangue. Eu estou contribuindo com um comedor de sangue, com um bebedor de sangue, um vampiro. Roma é vampiro. Entende? E ali, se eu permanecer no meio deles, eu estarei praticando relações ilícitas. Porque Israel é noiva de Deus, é mulher de Deus, é esposa de Deus. No Monte Sinai, Deus se casou com Israel. A Torá é a Ketubá, é o certificado de casamento de Israel com Deus. E quando eu estou em Roma, ouvindo Roma, dizendo amém para Roma, aceitando os ensinos de Roma, eu estou rasgando a Torá, a Ketubá. Eu estou traindo a Deus, estou adulterando. Entende? Então, se eu permaneço em Roma, eu estou virando as costas para o Eterno. E ele diz, sai dela, povo meu, para que eu não venha matar vocês junto com elas, que eles vão morrer, vocês vão receber o castigo dela junto com ela de Roma, ou vocês vão escapar? Se o Eterno te deu a oportunidade de você ouvir isso hoje, é porque hoje é o dia que você tem como escapar. Você pode escapar agora, certo? Não acredite em nada a não ser isso. O Eterno, ele escuta você. Ele sabe do seu coração. Ele sabe da sua intenção. O Eterno sabe que você é Israel. O Eterno quer receber um sacrifício puro. Nós estamos estudando a Haremot e Kedoshim. No próximo vídeo da Brita Hadashah, nós vamos estudar agora Kedoshim. Kedoshim diz que nós temos que ser separados. Separados. Então, fica a mensagem de hoje da Brita Hadashah para vocês. Sai dela, povo meu, para que não empurrais em suas, ainda mais grave que tem aqui, ó, versículo 23, e luz de candeia não brilhará mais em ti, voz de noivo e de noiva não há mais em ti, e não se ouvirá, porque os mercadores eram grandes na terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos navios dos profetas, e dos santos, dos Kedoshim, e de todos os que foram mortos na terra. Entenda, a culpa de todos os assassinatos vai cair sobre Roma. Roma vai ser culpada de tudo, porque Roma, ela incorporou a Babel. Como eu falei, o ouro lá de Nabucodonosor está em Roma. Roma ainda é o Nabucodonosor ainda. Eles são todos uma coisa só. Eles voltam. Essas pessoas voltam para continuar suas obras más, né? Aqui está dizendo sobre feitiçaria. Nós sabemos que feitiçaria e idolatria é a mesma coisa. Eles são ligados à idolatria completamente. Então, a culpa da morte dos santos, dos profetas, incluindo o Mashiach Yeshua, é de Roma. Não seja cúmplice de tudo isso, né? Então, o conselho que eu dou a você, se você está... mas eu vi hoje o vídeo. O Eterno está te chamando agora. Você não tem que agradar A, B, C, D aqui na terra. Você tem que agradar o Eterno. Se A, B, C ficar triste com você, é porque A, B, C não merece você. Entende? E quem é A, B, C, não importa, qualquer pessoa. Você pode chegar para essa pessoa com todo o carinho, com as palavras que você pode dizer,
o meu entendimento e conhecimento de Deus não me permite mais fazer parte de Roma. Eu peço que você compreenda e respeite a minha decisão. E assim você está livre. Seja livre. Entenda, a liberdade é um estado de consciência. Enquanto você achar que você está presa a alguma coisa, você vai estar presa ali. Enquanto você entender aquilo como uma prisão, vai ser prisão para você. Mas quando você abrir a sua mente para entender que não existe cadeia, não existe corrente, não existe uma corda que te amarre a lugar nenhum, e nem a ninguém, e nem a nada, a não ser a corda de amor do Eterno. Então, voe, bata suas asas de liberdade. Pare de servir a dois senhores. Porque Yeshua, nosso mestre, nos ensina. Não há de aborrecer um ou outro. Sim, você está aborrecendo o Todo-Poderoso. Que o Eterno abençoe a todos. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com pessoas que ainda estão em Roma, mas que têm alma de Israel. Também deixe uma contribuição para a nossa congregação. Ajude-nos a crescer para que nós possamos, então, ajudar ainda mais pessoas a iluminar suas consciências. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Lehitraú. Kol hatovim lekulam.